Pare de dar a sua opinião e faça perguntas. Aprenda a fazer boas perguntas. Aprenda a perguntar. Faça perguntas para Deus, para o seu próximo e para você. Perguntas, elas são uma chave. Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou Jamile Passos, esse é o nosso canal, o nosso cantinho, onde a gente conversa sobre várias coisas, maternidade, desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, dicas de como economizar, de como ter uma vida leve e sem filtro. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou compartilhar com você uma reflexão que eu tive acerca do meu vídeo passado. Eu vou deixar aqui o card para você conferir se você ainda não viu. E outras reflexões que eu tive sobre essa nossa maravilhosa vida real. Então, fica comigo. Perguntas. Hoje é quinta-feira, 31 de julho. E ontem eu voltei aqui ao canal e gravei um vídeo nesse estilo aqui, né? Sentei, liguei a câmera e gravei, porque eu acredito que é o modelo que mais faz sentido para mim, dentro da minha rotina e dentro dos assuntos que eu quero conversar aqui com vocês, porque eu acredito que esse espaço é um espaço onde a gente pode ter conversas mais profundas. E, ok, me desafiei, eu tinha um plano para retomar com o canal e não segui esse passo ontem mesmo, e aí você pode conferir, assistir o vídeo que eu vou deixar aqui no card para você entender do que eu falo no vídeo, né? Vou até fazer um breve resumo aqui. Parar de gastar tempo cuidando da vida dos outros, às vezes até mesmo estudando, ficando obesa cerebral e partindo para ação. Então, naquele momento, eu tive um insight e parti para ação. Gravei o vídeo do jeito que eu tava, com o cenário que eu tenho, da forma que eu tava. E não querendo fazer um vídeo de qualquer maneira, mas querendo dizer que eu posso vencer sim esse perfeccionismo de ter que ter o cenário perfeito, ter o momento perfeito, porque esse momento perfeito ele nunca vai existir. Nós não somos perfeitas, a nossa vida ela é cheia de desafios e se eu continuar esperando o tempo perfeito, ele não vai acontecer. Tá? Então, me desafiei, fiz aqui, gravei o vídeo tá disponível aqui no canal. Tive muitos insights a partir desse vídeo e mais tarde eu parei para refletir e meditar em quais sentimentos eu tive depois do vídeo, né? Durante e depois do vídeo. Então, quando eu estava refletindo, novas reflexões surgiram. E eu vou compartilhar aqui com você agora. Quando eu estava meditando sobre como eu me senti depois de ter gravado o vídeo, e eu cheguei a me fazendo algumas perguntas, e por isso que o título desse vídeo de hoje é Faça Boas Perguntas. Como eu me senti depois do vídeo, quais foram os maiores desafios para eu entender o que me trava, para eu descobrir quais foram as emoções, aquilo que poderia ter me paralisado, aquilo que me motivou, o que eu senti depois, para que as emoções negativas eu possa minimizá-las e para que as emoções, para que os sentimentos positivos eu possa maximizá-los. Por quê? Porque o nosso cérebro ele foi feito para fugir da dor e buscar o prazer. Por isso que é tão gostoso rolar o feed do Instagram, por isso que é tão gostoso maratonar uma série. E por isso que é tão mais desafiador sentar e ler um livro. Por quê? Porque esses conteúdos, né, eles inclusive são projetados para que a gente tenha picos de dopamina, que é de prazer, é muito mais gostoso comer um chocolate do que praticar atividade física. Então, o nosso cérebro, ele sente essa necessidade do prazer, enquanto ele foge de coisas que vão dar mais trabalho. Eu tava, ontem mesmo, foi um exemplo de que a minha mente, ela tava fugindo, querendo me proteger dessa exposição, de ter esse trabalho, de gravar um vídeo e de me expor, até porque esse caminho novo, né, assim, essa exposição, ela vai abrir novas sinapses neurais e ela vai me colocar num lugar onde eu posso ser exposta, aliás, num lugar de exposição onde eu posso ser criticada, onde eu posso ser julgada, e a minha mente, ela quer fugir disso, porque ela vai considerar isso uma dor, principalmente se for levar em consideração fatos, né, já vividos, experiências já vividas. Ok, fecha parênteses. E eu vou já chegar em porquê das perguntas. E saber quais foram as emoções e os sentimentos positivos que gravar o vídeo me gerou, faz com que meu cérebro ele queira mais disso. Então, essa era a minha intenção ontem ao meditar e me questionar e buscar, né,
esse entendimento. E enquanto eu estava me questionando, eu lembrei de uma outra coisa que eu fiz recente. E isso, tanto o que eu estava fazendo ontem, quanto o que eu fiz no começo do mês, é uma técnica do desenvolvimento pessoal chamada de auto-coach, né? Então, o coach, que ele nada mais é do que fazer boas perguntas. Então, você pode ter uma pessoa, um mentor, que te faça essas boas perguntas, mas você também pode se fazer boas perguntas. E nós não somos treinados para fazermos perguntas. Nós somos acostumados a dar nossa opinião. Então, quando nós questionamos, um campo é aberto para reflexão. E eu já quero deixar aqui um desafio para você. Experimente, ao invés de você falar o que você acha, você perguntar. A reação da pessoa, ela vai ser diferente. Mas você pode também trazer esse exercício para fazer com você. Então, enquanto eu me questionava, acerca especificamente do vídeo de ontem, eu lembrei que eu tinha praticado essa técnica, porque um dos meus objetivos, como vocês já sabem, é crescer esse canal, é viver da internet. E por estar buscando tantas estratégias, tantos treinamentos, mais um curso, eu já estava assim, gente, de verdade, eu ainda estou nesse processo, cansada de testar várias coisas. É tão cansativo que, assim, esse teste acaba não me dando vontade de várias vezes. E eu acredito que acaba se tornando um vício emocional de ter sempre mais uma técnica. Então, uma técnica, uma estratégia, teste, daqui a pouco eu quero mais outra. Eu quero romper com esse ciclo. Então, nesse momento, assim, esse período, eu estou me expondo aqui, expondo esse sentimento para você, porque o meu desejo é romper com tudo isso. Então, eu pratiquei essa técnica, eu coloquei como título desse meu momento de auto-coaching, crescer aqui no YouTube, viver da internet. E fiz várias perguntas acerca do que eu precisava fazer para chegar. E aí, e essa técnica, e aí já vou ensinar essa técnica para vocês, é exatamente assim, você escreve um objetivo que você quer alcançar e você faz várias perguntas, o máximo de perguntas que você conseguir, sobre o que você precisa fazer para alcançar aquele objetivo. E aí depois você guarda o papelzinho e essas perguntas vocês vão ver como são poderosas. E como a sua mente, primeiro, todas as coisas elas acontecem aqui na nossa mente. Então, quando você visualiza, fazendo as perguntas, você já está acessando aquilo ali. É muito mais fácil de você realizar. E ontem, enquanto eu me questionava, eu lembrei desse papel. Lembrei que eu tinha feito essas perguntas. Gente, eu vou abrir com vocês aqui, ó. Tá dentro aqui do meu caderninho. Esse aqui é um caderninho de anotação, de oração. Eu recomendo também de escrita terapêutica que vocês têm. Então, eu lembrei. Fica aqui o meu papel. Foi escrito dia 23/2. Não, perdão. 23/7, gente. Meu Deus, parece um 2. Dia 23/7, né? Alguns dias atrás. E eu fiz algumas perguntas. E aqui... qual conteúdo eu vou postar? Quantos vídeos vou gravar por semana? Como será a minha bio? Onde vou gravar? Qual será o próximo tema do meu vídeo? Como será a descrição do meu vídeo? Como será a capa do meu vídeo? Gente, tá escrito aqui. Como será a capa do meu vídeo? Que horas eu vou gravar o meu vídeo? O que mais que tem aqui? Como eu vou falar nesse vídeo? Quantos seguidores eu vou atrair para esse vídeo? E qual vai ser a saudação desse vídeo? Vai ter roteiro? Vou aparecer ligando a câmera? Gente, tá escrito dobrado e guardado aqui dentro do meu caderninho para em algum momento eu responder. Mas pasmem vocês, a maioria dessas perguntas elas já estão respondidas. Ontem eu gravei o vídeo, já tenho a data, já gravei o primeiro vídeo, já tive o tema do primeiro vídeo, já tive o título do primeiro vídeo, o vídeo já está postado, que foi o vídeo de ontem. Então, olha como é poderoso você fazer perguntas para você. Olha só.
Olha como é poderoso essa técnica. Então eu quero deixar essa técnica como dica para você. É uma técnica de auto-coaching, de perguntas e de sabedoria que você pode se aplicar quando você tiver um objetivo a alcançar. Você escreve o nome do objetivo e faz o máximo de perguntas e guarda esse caderninho, esse papelzinho, sei lá, uma semana, 2 semanas depois, e depois você abre, você vai se surpreender. Minha mente, quando ela se questionava, ela já visualizou esse cenário. E ontem, quando eu gravei o vídeo, eu não lembrava desse papel. Eu lembrei à noite, quando eu estava meditando. E aí veio o insight para esse vídeo de hoje e deixar e compartilhar essa dica com vocês. E em relação a perguntar, e eu estou invertendo, né? Porque eu comecei falando sobre questionar, fazer perguntas para Deus, para o próximo e para você. E eu comecei revelando como é poderoso você fazer pergunta para si próprio com o meu testemunho, com a minha experiência real, né? De tempo real. Com relação a fazer perguntas para o próximo, a pergunta, ela revela a intenção do coração. Então, muitas vezes, quando você está numa situação, num diálogo com alguém, quando você dá uma opinião, como você já diz o que você acha, você está falando sobre você. Quando você faz uma pergunta, você está dando para a pessoa a oportunidade de ela ampliar a visão dela. E tira você da cena, porque é sobre o outro, né? Não é sobre você. Quando você está conversando com alguém, quando alguém vem conversar com você, é sobre aquela pessoa, né? Não é sobre você. E a gente tem a tendência a dar a nossa opinião. E, na verdade, se eu puder deixar uma sugestão, é um aprendizado que eu tive, que eu levo para a vida, não dê sua opinião. Não dê sua opinião e nem aceite a opinião. Se a pessoa permitir, dê sugestões. Mas a melhor coisa mesmo é você fazer perguntas. E fique boa em fazer perguntas. Pergunte. Às vezes a pessoa, aquilo que ela está falando nem ela sabe por que ela está falando. E quando você pergunta, ao invés de retrucar, ou de ficar de cara feia, ou de ficar de mau humor, quando você só pergunta, a pessoa já para e pensa, poxa, eu não devia estar falando isso. Então experimente perguntar ao próximo. Eu acredito que isso vai te colocar em situações, vai te livrar de situações e vai abrir muito mais caminho. Eu acredito que tem muita sabedoria em fazer perguntas. E perguntar para Deus. Nossa, Jamile, vai questionar a Deus? Você pode sim fazer perguntas para o Senhor. Mas ao invés de você perguntar por que aquilo está acontecendo comigo, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que é justo comigo? Pergunte para quê? Senhor, para que isso está acontecendo comigo? Pergunte as coisas para Deus. Deus, Ele é o seu Pai, Ele quer ouvir sua voz, Ele sabe de tudo, Ele sabe sua vida, do começo ao fim. Ele tem todos os seus dias escritos, Ele conhece o seu embrião, desde o ventre da sua mãe, mas Ele quer ouvir sua voz, Ele quer se relacionar com você. E não existe relacionamento sem conversa. Não existe, você não se relaciona com o seu marido sem conversar com ele, você não se relaciona com seus filhos sem conversar com ele, com seus amigos sem conversar com eles e com Deus sem conversar. E a oração, as perguntas, ela é uma forma de conversarmos com Deus. E se você parar para pensar, Jesus, ele fazia boas perguntas, mesmo sabendo o que a pessoa precisava. Então, quando ele encontra um cego, ele sabe que o cara é cego, ele conhece o coração da pessoa, a necessidade da pessoa, mas ele não chega e põe a mão nos olhos e cura o cego. E não é por falta de poder, porque ele tinha, afinal, ele ainda curou o cego. Mas ele pergunta o que o cego queria que ele fizesse. Gente, se Jesus fazia perguntas, por que nós, que estamos aqui na Terra, né, que ele veio para nos ensinar, não fazemos perguntas também? Então, Jesus, ele pergunta para o cego, o que queres que eu te faça? Sabendo que o cara queria ser curado. Ou não, mas aí podia ser que, assim, o óbvio fosse ser curado, mas que o cara quisesse outra coisa. Então, tá bom, né? E muitas vezes a gente, ao invés de perguntar o real motivo daquilo, qual é a necessidade daquilo,
a gente já chega comentando, já chega com o pé na porta, né? E isso pode gerar muito conflito nas nossas vidas. E podemos aprender com o mestre, afinal, ele é o nosso mestre. Se Jesus ele fazia boas perguntas, eu te encorajo a ler os evangelhos, e nos evangelhos você vai ver o quanto Jesus perguntava. Mateus, Lucas, é cheio de interrogação, cheio de perguntas que Jesus fazia para as pessoas, para os discípulos. Jesus ele sabia que a mulher samaritana ela não tinha um marido, mas ele perguntou: cadê o seu marido? Porque a pergunta ela revela o coração da pessoa. Jesus ele podia ter dito qualquer coisa para a mulher: vai buscar o marido que não é seu. Mas ele perguntou: cadê seu marido? Com aquela pergunta, você desarma a pessoa e revela o coração. E a pessoa disse: eu não tenho marido. De fato, ele não era marido. E essas são as dicas que eu quero compartilhar com você hoje sobre aprender a fazer perguntas. Uma experiência que eu tive recente, eu confesso que me surpreendi, já tinha praticado antes, mas fazia um tempo que essa técnica estava guardada aqui e que eu não punha em prática. E esses dias, né, ontem, fiz e lembrei que tinha feito, praticado e quis trazer aqui para você como uma dica. E se fizer sentido, deixa aqui nos comentários, eu vou adorar saber, vou adorar ler o comentário de vocês. Se vocês já conhecem essa técnica, se vocês já costumam praticar, se vocês são bons em fazer perguntas, ou se vocês costumam dar a opinião de vocês. Então, compartilhe aqui nos comentários, eu vou amar ler os comentários de vocês. Quero pedir também para você se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ou que vai gostar de ouvir esse nosso papo de hoje. E se vocês quiserem mais vídeos também sobre dicas de como fazer essas perguntas, né? Como que devem ser essas perguntas, deixa aqui nos comentários que depois eu gravo um vídeo só sobre perguntas poderosas de sabedoria. E essa é uma técnica poderosíssima. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.